pessoal, estamos aqui nesse vídeo para falar de um tema polêmico. Mas vamos começar falando do menos polêmico, né? Para você aí que fez a prova da UEMA, para você aí que gostou ou não gostou, assista esse vídeo até o final que nós vamos falar sobre a prova de matemática e principalmente a prova de física, né, cara? Essa prova de física foi a mais polêmica ao meu ver. Até agora tá pegando fogo. Mas vamos começar pela matemática. Estamos aqui com o Jorge, fera da matemática, galera, nosso professor do nosso curso, que cantou a pedra, né? Com certeza. Cantou a pedra. Acertamos no simulado, acertamos na revisão final, acertamos nos nossos vídeos, né? Centenas de vídeos que nós temos aí na plataforma. Tá daquele jeito, só sucesso. Então vamos lá, vamos começar por matemática, né? Depois a gente vai para física. Bora começar por matemática, e matemática foi mais tranquila. Foi mais tranquila. A matemática foi tranquila, né? Vamos lá, primeira questão. A 46 dos artesãos de Barreirinha. Bota aí na imagem essa questão, para o pessoal olhar. Os artesãos de Barreirinha estão organizados e na cooperativa. Vocês estão olhando a questão. Jorge, o que tu achou dessa questão aqui? Pronto, vamos lá. A questão, em termos de progressão aritmética, está naquele clássico, né? Qual o clássico? Aquele clássico em que você estuda a progressão aritmética, em que você tem que procurar o último termo, né? Que é o termo que ele pede, e ao final, depois de encontrar esse termo, você tem que somar os termos. É um clássico. Você estuda, você viu nossa plataforma, nós temos questões assim, resolvidas dessa maneira, em que você tem que calcular o 10º termo, o 20º termo, e depois somar todos, do primeiro até esse termo que ele pediu. Então está dentro do previsto, tá? Progressão aritmética é um conteúdo que sempre a gente bate em cima. O UEMA pode cobrar progressão aritmética, pode cobrar progressão geométrica, então também foi algo que nós acertamos, tá? E foi de soma, né? Soma de termos, como eles são clássicos, né? Primeiro você tem que encontrar com o termo geral o 10º termo, que é o que ele pediu, né? Que são 10 parcelas, 10 bolsas que a pessoa comprou, 10 artesanatos, e depois somar todos, né? Então é realmente dentro do que a gente estuda dentro de progressão aritmética. Não tenho o que reclamar aí da questão 46. Questão simples, essa questão tranquila. Quem estudou aí, pelo menos, né, no nível intermediário, já mata essa questão aí, 46. Bom, essa 47. Vamos para 47. Tem uma dica, 47 né? Tem uma dica importante, tá? Em questões desse tipo. Essas questões que envolvem, né, tabelas em que você tem que analisar cada alternativa, passo a passo, qual alternativa que é verdadeira, não tem jeito. Você não tem aqui um pedido que é feito no texto para você fazer um cálculo e analisar qual alternativa deu aquele teu cálculo. Não, é analisando passo a passo cada alternativa. E vocês têm que concordar comigo que a maioria dessas questões, a resposta não está no comecinho, nas alternativas, não está na letra A, na letra B, geralmente está na letra D, letra E, que foi o que aconteceu aí na questão 47, tá bom? Galera, dica qual é? A dica é o final. Sempre que você pegar essas questões de tabela, que dão esses gráficos com muita informação, olha no final, você tem isso aqui, presta atenção, ó. A partir da análise do gráfico, vou botar aí na tela para vocês e destacar, sublinhar essa parte, ó. A partir da análise do gráfico, pronto. Ele já está te dando o recurso de quê? De resolver a prova, essa questão, sem precisar estar se prendendo a informações do texto. Você vai só analisar o gráfico, a tabela. Você vai lá pegar o valor e analisar cada alternativa em cima dessas cores, tá? Em cima dessa tabela. Então a dica é essa contra a tabela. Olha no final, você tem a partir da análise do gráfico. Aí você vai direto para o gráfico e analisa as alternativas. Sempre de baixo para cima, tá? Começa da letra E, depois letra D, letra C. Pode acontecer dessas questões ter a letra A como resposta? Pode, eu estou baseando em estatística. A maioria bota a letra lá no finalzinho, que é para justamente a pessoa ter aquele trabalhão de analisar a primeira, analisar a segunda, analisar a terceira, a letra C, depois vai encontrar lá a letra D ou a letra E. Bom, olha que dica importante, né, pessoal, que a Jorge acabou de dar aí para vocês. Lembrando que essa prova foi extremamente densa. Com certeza. Uma prova, quem começou aí por humanas, né, que geralmente a pessoa que não gosta de exatas começa por humanas, pegou um texto, só texto gigante, a parte de linguagens, muitos textos. Você vai chegar em matemática e já está louquinho da cabeça. Já não sabe nem quem você é, já está ali perdido. Então, olha que dica. Vem pro comando da questão e vê o que ela quer e tu vai perceber que tu nem precisava ler o texto. O tempo que a pessoa ganha. Já ganhou tempo. Só fazendo uma informação, teve uma questão de linguagens
que se a pessoa tivesse lido a obra literária, ela nem precisava ter lido todo aquele texto. Porque se ele já tivesse lido a obra, ele não precisava ter lido um texto lá que demorou em torno de 6 minutos para a pessoa ler. Então, assim, esses pormenores, essas dicas aqui, fazem com que você economize tempo. Ou seja, você já veio aqui, ó, já veio para o comando, já vê o que ela quer, já vai para o gráfico, já começa de baixo para cima, porque o cara não vai botar a resposta certa lá no começo. Ele vai geralmente ele bota lá nas últimas, né? Ou seja, economizou teu tempo, né? E tu já não vai ficar louquinho na cabeça como muita gente ficou, né? Não deu... Essa prova foi pauleira. Muita gente reclamando, porque realmente muito texto. Muito texto, não deu tempo de fazer tudo, né? Da forma como deveria. 48. Opa, 48. Tava querendo chegar aqui nesse ponto, galerinha. Quem assistiu nossos vídeos na aula de logaritmo, eu deixei bem claro, eu sempre toco nessa tecla, qual? Não aprender a propriedade só num sentido. É interessante. Faz um teste com qualquer pessoa. A pessoa sabe o quê? Nas propriedades de logaritmo, log da divisão, você vai transformar numa subtração. Mas dê uma subtração para a pessoa fica perdida. Então, por isso que eu bato nessa tecla, que você não pode analisar a propriedade só num sentido. Log da divisão dá uma diferença de logs. E se aparecer uma diferença de logs? Tu volta à propriedade. Eu falo isso direto nos vídeos. Então, nas nossas aulas, no curso estelar, você vai ver esse detalhe, que eu sempre toco na tecla de que você tem que aprender a propriedade num sentido e no sentido contrário, tanto em logaritmo quanto potenciação. Faço muito isso. E foi o que aconteceu aqui. Ele te deu uma diferença e você tinha que transformar numa divisão. E é um clássico de magnitude de terremoto. Clássico. Nós temos uma questão resolvida nesta pegada, entendeu? O mesmo exemplo de magnitude. Todos os detalhezinhos estão aqui, entendeu? Então, quem estudou pelos nossos vídeos, com certeza não viu nenhum problema nessa questão, tá bom? Essa aqui eu gostei, essa estava dentro aí do que a gente apostou. E vamos então 49, para né? 49. A 49, assim, é uma questão de geometria plana, área de círculos, e a gente sempre fala que se cobrarem geometria plana, ou é triângulo equilátero, ou é um quadrado, ou é um hexágono, ou é um círculo. São os, né, o clássico aí da UEM, são os mais interessantes. Tá bom? E caiu isso, associando a área, né, com o preço de uma pizza. Bem interessante. Só que o aluno poderia ter dificuldade na hora dos cálculos. Porque ele vê aqui que ele dá o diâmetro e a pessoa tem que encontrar o raio, que é, né, metade do diâmetro. Só que na hora que você pega raio ao quadrado, você tem 20 e você tem 16. Cuidado. Se aparecer o 20 e 16 eles têm um divisor comum, que é o 4, então é bom sempre enxergar como se fosse uma fatoração. Então, o que é 20? Tu vai considerar 4 vezes 5. O que é 16? Tu vai considerar 4 vezes 4. Por quê? Porque quando eu levar ao quadrado, vai ter 4 ao quadrado nos dois, você vai só cancelar. Vai ficar bem tranquila a resolução. Mas se você pegar 20 ao quadrado, depois 16 ao quadrado, depois fazer o cálculo de divisão, vai dar muito trabalho fazer isso, tá bom? Então você vai pegar essa dica, toda vez agora que você observar que envolve uma regra de 3, duas áreas, não sai fazendo o cálculo da área e achar a área primeiro, não. Fatora os valores, tá? Você vai ver que na hora da regra de 3 vai simplificar e vai ficar mais rápido a resolução, tá bom? Vai ganhar bastante tempo. E é uma questão de plana, né? Assim, uma questão tranquila, mas verdade. Sempre cai, né? Sempre cai, e eu senti falta aqui, falando de geometria, eu senti falta, e eu acho que então vocês vão concordar comigo, eu senti falta da geometria espacial nessa prova. A geometria espacial é uma assinatura da UEMA. E as questões são boas. A UEMA sabe, sim, fazer questões de geometria espacial. Senti falta. Acho que todo mundo sentiu realmente, tanto de geometria espacial quanto trigonometria. Trigonometria, cara, as questões da UEMA de razão trigonométrica são questões lindas, tá? E a gente sempre aposta aí, ó, razão trigonométrica. Função trigonométrica a gente faz questões, fala, mas de vez em quando é difícil, mas cai, né? Mas a razão trigonométrica, geometria espacial, a gente sentiu falta realmente, tá? A questão 50. Última questão de matemática, para depois a gente botar fogo no parquinho falar física, de física. Já a gente vai comentar todas as questões de física, as questões que possivelmente serão anuladas, que a gente vai falar aqui porque tem que ser anulado. Né? Tem justificativa para não? Tem, cara, tem base sim. 50, bora para 50 aqui.
Bem tranquila. A 50, os alunos tomaram espanto. Por quê? Pegaram um espanto porque eles olharam aqui no texto a matriz. Quando eles olharam na matriz, eles, eita. Eu fui um que eu falei assim, rapaz, o EMA não cai matriz, como é que tem matriz aqui? Pelo menos não está cobrando há muito tempo, né? E eu também botei minha cabeça na forca ali, afirmando que não precisava estudar matriz. Eu falei várias vezes isso. Não precisa estudar operações de matriz, não precisa estudar determinante. Não precisa, cara. Não está caindo mais essas coisas na UEMA. Pode cair, professor, mas é remoto. Então tem que estudar aqui realmente que tem mais chance, maior probabilidade de cair. Professor, mas caiu. Não, cara. Essa questão aqui, ela está parecendo a questão de porcentagem lá. Tu não fez cálculo de porcentagem na questão de porcentagem. Assim como você não faz cálculo de propriedade de matriz, de operações de matriz, nessa questão de matriz. Aqui, na realidade, é uma questão só, está te cobrando só multiplicação e soma. Operações básicas. Ou seja, ele quer que você só calcule os pontos de cada time. E se você vai calcular os pontos de cada time, você não precisa saber matrizes. A forma como ele organizou não interessa. Ele preferiu organizar numa tabela. Por isso que apareceu aqui a forma que ele organizou as alternativas. E você não precisa estudar matrizes para saber como organizar esses valores. E Jorge, eu diria que se a gente trocasse aqui a palavra matriz para quadro, já... O problema é que já tem a palavra na frente, tabela. Exato. Então poderia até riscar o quadro aqui, que representa matriz, a tabela, né? ou a tabela a letra de pontos. que Pronto, apaga esse comecinho do texto. Bota só assim, a partir de a tabela de pontos da seleção do grupo E ao término da primeira fase é a seguinte. Pronto. A pergunta está completa, tá normal. Você não precisa colocar. Quando botou matriz, já tinha aluno já doido preparando operações aqui determinando. Não caiu matriz. Mais um ano aí na UEMA, sem propriedade de matrizes, sem operações com matrizes, tá bom? E eu arrisco dizer que vai passar mais um tempinho, perfeito? Que é uma prova de que a UEMA ela tem aquela sequência, né? A gente sabe o que ela vai cobrar, como ela vai cobrar. E, deixando claro, todas as questões tinham na nossa plataforma, tinham nas nossas aulas, bem direcionadas, para economizar tempo ao aluno. O aluno que está querendo ser aprovado, ele quer estudar para um curso que vai direcionar ele para aquela prova, que vai economizar o tempo dele para ele se preparar de forma direcionada. Então, faz total diferença ter professores excelentes, né? E que dão ali uma aula direcionada para a sua prova. E não é só ter o conteúdo, ainda teve um detalhe. Sim. Apareceu subtração, eu digo lá, apareceu subtração, volta a propriedade transformando numa divisão. Já tem um detalhe, isso que é interessante no vídeo, entendeu? Não é só dizer, eu dei propriedade de logaritmo. Não, eu dei o detalhe que apareceu na prova. Isso é importante ali no curso dela. E vamos para física, né? Vamos chamar aqui o nosso grande Vieira. Obrigado, Pedro. Estamos aqui na ilustre companhia do professor Jorge Gama. Isso para mim é uma satisfação muito grande. Opa, galera, vamos lá. Agora a polêmica, né? A polêmica. Todo mundo está comentando, todo mundo está falando sobre anulação de questões. Claro, tem alguns exageros aí cometendo, mas vamos comentar aí, vocês vão dar a opinião de vocês também, tá bom? Mas eu acho que se errou o valor, tem que ser anulado, né? Se errou, né, a utilização de grandezas também, né? Valores errados, vamos ter que anular, entendeu? Ou pelo menos tentar fazer isso, né? Não podemos aceitar esse desrespeito com aquele aluno que está se dedicando, que está estudando, que ele chega lá, faz o cálculo e fica perdido, não está encontrando alternativa, o que ele vai fazer? Aí acaba no desespero, às vezes pegando até um caminho errado, né? Tirando uma conclusão errada. Então, vamos ver aí o que a gente pode comentar com vocês aí sobre essa prova aí polêmica, parte de física. E do lado do Vieira fica fácil de comentar, né? Física com esse monstro aí, principalmente aí na UEMA, né? Que o Vieira acerta tudo, tá bom? Vamos lá, Vieira. E aí, Vieira, tá dentro do esperado do que a gente fez aí na nossa revisão, nossos simulados, nossos vídeos da plataforma aí no curso Estelar? Bom, todos aqueles, Jorge, alunos que acompanharam as nossas aulas, as nossas explicações, a resolução de questões e comentários, já haviam entendido que eu comentava desde mais ou menos o mês de maio, junho, que a prova da UEMA desse ano seria uma surpresa. Ela seria um divisor de águas. A gente vinha caminhando sempre numa mesma estratégia, questões de física moderna, de eletricidade, envolvendo potência elétrica, energia consumida, circuitos elétricos. E de repente... Essa bomba, né? É verdade. Assim, a gente fica triste. Assim, a minha percepção aqui, humildemente falando, é que parece que uma pessoa elaborou a prova, outra fez a resolução das questões
E, infelizmente, a montagem das opções foi uma tragédia. Realmente foi uma tragédia. Parece que tentaram aproveitar opções que já existiam. Ah, pode ser isso também, né? Certo? Pode ser Tentaram isso. aproveitar opções que já existiam e não estava batendo com o texto da questão. Ou fizeram as modificações no texto, mas as opções não acompanharam essas modificações. Na realidade, já aconteceu isso comigo também, né? A gente pegar, às vezes ali no corre-corre, elaborar um material e você pegar já uma questão que já existe e você querer mudar os dados da questão, tá bom? Bota ali algum, para ficar contextualizado, você colocar alguma historinha no meio, só que depois que você prepara tudo, você esquece ali de analisar direitinho as alternativas, né? Às vezes você mantém os valores, desse conteúdo, ou tem aquele problema de erro mesmo da pessoa, só que faltou um detalhe, né? A pessoa que vai fazer a revisão daquilo, tem que ter uma pessoa sempre por trás para revisar, para analisar, e não pode a pessoa que elaborou o material, ela mesma fazer a revisão. Por quê? Porque ela vai continuar não enxergando aquele detalhe, entendeu? Muitas vezes eu fiz material aqui na Costelar e eu não enxerguei o erro e vi ele só, tá errado, bem, tal alternativa. Jorge então, também, algumas vezes já disse assim, Vieira, acorda, tá dormindo. Eu digo, aí rapaz, é mesmo, Jorge, ó. É detalhe. E tem um detalhe curioso aí, gente. A gente não quer nunca desmerecer ainda mais uma coisa que é da nossa terra, né? Nem de outra. A gente quer que... botem na cabeça de vocês que a gente pensa que os professores de física, de matemática, eles são um só. É como se fosse uma irmandade. E a gente percebe aqui na prova da UEMA, lembre bem, você está tratando de uma prova de ciências exatas. Exatas. Você tem noção disso? É uma prova de ciências exatas. Então, se uma resposta dá 0,05, não pode aparecer 0,5. Porque de 0,5 para 0,5 a diferença é muito cruel. Esse arredondamento aí foi cruel, né? O foguete explode. Certo? O foguete explode. É verdade. Um detalhezinho, uma casa decimal de erro de cálculo, o foguete explode mesmo. Verdade, Vera. E prejudica muitos alunos, né, que estavam preparados, que realmente sabem fazer questões de lançamento oblíquo, que já foram para uma questão dessa aí tranquila e foram fazendo rápido. Aí, foram freados. Por quem? Pelas alternativas. Aí a pessoa perde tempo, porque ela volta a fazer o cálculo novamente. A ver se errou alguma coisa. Ela percebe depois que não. O erro aí, a pessoa arredonda, né? Pra cima. Vou fazer um comentário aqui, rapidinho, pessoal. Eu acho que a UEMA, ela tem um ano. A UEMA, ela tem um ano para se preparar para fazer essa prova. Com certeza. E faz uma prova como essa, que eu achei algumas questões extremamente assim, mal elaboradas. Porque o aluno, eu vou dar um exemplo aqui, nessa questão bem aqui, a primeira de física, né? Quando eu fui fazer ela, eu demorei muito a fazer porque eu olhei e já fiquei feliz. Pô, sei fazer, é oblíquo, massa. Mas aí a gente vai fazer a questão, não tá certo, não bate a resposta. Aí o que acontece com o aluno? O aluno fica, pô, eu acho que eu errei algum cálculo. Ele vai refazer o cálculo todinho, pô. Precioso aí. Ou seja, o cara perde, em vez de fazer a questão em 5 minutos, demora uns 20 minutos porque ele fica procurando o erro onde não tá. Não tá o erro nele, tá o erro é na resposta. Isso prejudica o aluno. Talvez. Tu viu o que Pedro falou? Tu viu a profundidade da coisa? Ele olhou para a questão e disse, puxa, essa eu sei. Essa eu vou acertar por lançamento oblíquo. Que legal. Foi estudado. Quer dizer, e de repente ele se depara com a resolução, ele não vê a opção e ele vai buscar um erro que não existe. Verdade. Perdendo o tempo que eu poderia estar fazendo outras questões. É ruim. E a pessoa pensa que a pessoa está perdendo só 3 minutos. Né? E a pessoa pensa que a pessoa está perdendo só 3 minutos para refazer a questão. Não, talvez esses 3 minutos possam atrasar a vida dela em 1 ano, que ela está tirando a vaga dela na universidade, talvez esses 3 minutos que ela levou para refazer os cálculos, entendeu? Porque ela poderia já marcar a alternativa correta e já partir para a próxima, entendeu? Então ela volta, faz o cálculo, a pessoa pensa, mas ela perdeu só uns 3 minutos. Não, talvez ela tenha perdido 1 ano da vida dela de atraso. Qual foi o erro nessa questão aqui, que vocês consideram? Qual foi o erro? Assim, para mim o erro está realmente só no arredondamento que foi dado, né? De 22 de altura, 22,05 para 22,5. Discrepância. É muito grande. Muito grande, entendeu? É uma aproximação surreal, principalmente nas ciências exatas. E principalmente na prova da UEMA, que ela pega muito em cima dessas casas decimais, né? Ela cobre algumas questões que a diferença das alternativas é só nas casas decimais. Então o arredondamento para mais aí seria para, se fosse para arredondar, se a gente falar, vamos arredondar para mais, seria para 22,1. Já seria um exagero, mas tudo bem. Entendeu? Não. Já seria para 22,1. Se a gente, na pior das hipóteses, seria isso, tá? Mas... Então, na visão de vocês, teria que ser anulada essa?
Eu acho, cara. Eu acho porque alguns anos atrás esse erro de casa decimais já daria anulação, entendeu? Não é possível que hoje... Eu acho só pela questão de ter atrapalhado alguns alunos em que eles tiveram que refazer o cálculo. E para mim isso é um desrespeito com um aluno que realmente se dedicou, que estudou, que estava preparado para esse tipo de questão. Tá bom? Exatamente, que era uma questão que a gente sempre comenta. Olha, o EMA sempre tem uma questão de lançamento. Às vezes não pode ser que caia, pode ser que não caia, mas sempre tem questão de lançamento. A UEMA sempre tem questões de dilatação superficial, dilatação volumétrica, como foi o caso da prova hoje. Nós já batemos nisso, o aluno ele já vai com o espírito preparado para isso. Sem contar que você deve ver uma perda psicológica muito grande, porque ele diz, puxa, essa questão que eu sei, eu não estou acertando, imagina essa aqui que eu estou na dúvida. Essa perda psicológica que o aluno vai tendo é muito grande, é irrecuperável. Então, não tem sentido essa questão do 41 não ser anulada. Verdade. Não tem sentido. E vamos para 42. O que vocês acharam dessa 42? É verdade, vai lá ver. 42, arredondamento foi menos ruim, digamos assim, né? A discrepância foi menor, porque ele saiu ali de 1.165,44, que é o que dá na resposta, né, no nosso cálculo, para 1.165,6. Né? Arredondamento é um pouco exagerado também, né? Mas Bastante. Bastante exagerado, mas menos ruim que a primeira, né? Gente, observem bem, às vezes a gente pensa que um detalhe não é importante na questão. Será que Marta, ela tem força física suficiente para bater nessa bola a 30 metros por segundo, produzindo aí esse efeito de 108 km por hora? Sai certo? Um pouco, né, da realidade. Aí tem uma jogadora da seleção brasileira chamada Cristiane, que é ex-jogadora da seleção brasileira, que conseguiu 122, alguma coisa. 122,4 km por hora num chute. Perfeito? Mas repare bem que nesse caso do chute, você não só usa a sua força muscular, como também o seu peso para imprimir essa bola, certo? Uma velocidade desse quilate, desse tamanho, ok? Então, a mesma coisa é essa questão do paralelepípedo. Observem bem um detalhe curioso. O coeficiente de dilatação linear dele é 24 vezes 10 a menos 5. Gente, isso é um coeficiente linear muito grande para um sólido. Concorda, Jorge? Verdade. 24 vezes 10 a menos 5. É um coeficiente de dilatação muito grande para um sólido. E um sólido, Pedro, que tu tem na tua casa, a Francília tem na dela, o Jorge tem na dela, eu também tenho na minha, que é um paralelepípedo de alumínio. Então, significa dizer que, às vezes, algumas coisas que a gente está lendo aqui na prova ficam assim meio complicado. Fora da realidade, né? Muito fora da realidade. Muito fora da realidade. Então, eu penso que aqui era 2,4. Eu penso que aqui é 2,4 vezes 10 a menos 5. Quer dizer, são muitos dados. Quer dizer, quando a gente está dando aula, quando nós estamos explicando para o aluno, nós nos preocupamos com esses detalhes. Mas quando chega na hora da prova, parece que esses detalhes assim, eles são insignificantes. Tá, okay? E essa questão de a gente encontrar um valor, fazendo nossos cálculos na prova e chegar na hora da resposta, não tá exatamente como era para ser, isso cria psicologicamente no aluno, desestabiliza ele. Demais. Porque era para ter o correto ali. E observe bem, entendeu? Que já vem da primeira. Sim, aí vem uma segunda, a mesma coisa, o mesmo problema de aproximação. É aproximar, não, tem que dar exato. Por mais que tenha vírgula e que a gente já se matou lá para fazer aquele cálculo para dar aquele número de vírgula, mas coloque a resposta da forma como vai dar no cálculo e não essa discrepância, né? E vamos pensar assim, gente, existe a matemática, isso aqui não tem nada a ver com a física, arredondamento, aproximação não tem nada a ver com a física, isso é uma ferramenta matemática que a física vai se valer. Então, qual é que está certo? Isso aqui de física ou as regras da matemática? Porque quando você vai arredondar, você usa um critério já previamente estabelecido. Você encontra em alguns textos o coeficiente de dilatação linear do alumínio como sendo 2,3 vezes 10 a menos 5 ou 2,4 vezes 10 a menos 5. Realmente, Vieira está certo.
Tinha que ter uma vírgula aí. Tem que ter uma vírgula aí, isso é uma muito vírgula. grande, Botou o coeficiente enorme. 10 vezes, né? Exatamente. 10 vezes. Parece uma besteira, verdade, né? Mas fora. Agora, em muito termos fora de da cálculo realidade. mesmo, a gente está preocupado, né? Que é arredondamento aí que foi feito, tá bom? Exatamente. Mas é uma questão prevista, né? Dilatação, a UEMA também já cobrou bastante. Né? Inclusive, Dilatação. várias questões na nossa plataforma Temos. de dilatação temos. linear, Fundamentação teórica volumétrica, também. volume aparente, tudo lá na nossa plataforma você vai encontrar. Vamos comentar isso 43, da agora polêmica, essa daqui. a polêmica da 43. Só tem polêmica? Tem sim. Qual é a polêmica? Algumas pessoas estão argumentando, dizendo que ele não afirmou qual era o sentido do campo elétrico, se era de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Mas eu acho que não precisa, porque a pessoa tem que usar o bom senso, né? Exato. Se a carga é positiva... Se a carga é positiva, tu já sabe que a força elétrica tem o mesmo sentido do campo, né? Exatamente. Se tem o mesmo sentido do campo e você sabe que o período aumentou, quer dizer que a força reduziu, a força resultante, né? Ela reduziu, né? Claro. Então, se ela reduziu, tem que ser no sentido contrário do peso, né? Então, se o peso está para baixo, a força elétrica tem que ser para cima, então, carga positiva, o campo está no mesmo sentido, então é de baixo para cima. Claro. Concordo? Lembrando que quando o portador de carga é positivo, a força e o campo têm a mesma direção. Mesmo sentido. Então dava assim para tirar, tá nas entrelinhas, digamos assim, entendeu? Então essa questão não tem nenhum defeito, tá show. A não ser o nível, que realmente não tá comum, né? Tá um nível um pouquinho acima bem do acima. normal. Ainda mais eletrostático, o aluno ele não é muito fã, né? Mas tem até um vídeo do Vieira que ele deixa bem claro que aquela fórmula, né, Vieira? De força elétrica é igual a carga vezes o campo, ele deixa bem claro que é geral, que você pode usar em qualquer situação. Qualquer situação, exatamente. Tem nos nossos vídeos, tá? O vídeo de Vieira tá deixando esse detalhe aí. Tá Outra bom? coisa é que, se vocês forem ver, durante todo o tempo, as nossas revisões, inclusive o Jorge, que também resolve questões de física, sempre nós estávamos batendo, olha eletrostático, olha eletrostático, olha eletrostático. Tanto é que o começo das minhas questões de revisão sempre estava em cima de muita eletrostática, para que o aluno vamos dizer assim, se situasse bem, que isso aí poderia ser um questionamento de prova. Agora, o nível da questão realmente foi... Talvez algum aluno poderia ter reclamado assim, mas o nível de eletrodinâmica estava básico aí no curso estelar. É o de propósito. Olha as questões de elerodinâmica da prova da UEMA. Ela não aumenta o nível, entendeu? São questões básicas. Elas botam em circuitos, o máximo que ela bota de uma é só malha. uma malha. Acho que essa questão foi a mais difícil da prova de física, com certeza. E foi bem elaborado? Foi bem elaborado, os caras não deixaram nenhuma falha nela, apesar de muita gente estar dizendo que estava faltando o sentido do campo, mas dá sim para tirar das situações aqui. O único detalhezinho que eu posso reclamar dela é que o cara esqueceu aqui da letra, né, que ele usou no começo. Ele diz assim, esse pêndulo oscila com o período P. Só que depois ele diz que o período, né, ela passou a ser o dobro do período T. Então é só esse probleminha da letra aí que pode, né? E que esse período T seja duplicado. É verdade. Né? No começo eu até estranhei um pouquinho, depois eu entendi que era P e ele deveria ter dito e que seu período P seja duplicado. Exatamente. Mas infelizmente... Esse detalhezinho aí a gente não deixou escapar não, que a gente está de olho em todos os detalhes, mas questão linda. Vamos para 44, questão 44 aí. Tá dentro da aula, essa aí tá dentro das aulas de Vieira, tá dentro do nível que o Vieira preveu. Exato, inclusive o nosso resumo, a gente sempre fazia no cantinho aqui do nosso quadro magnético, a gente sempre fazia no cantinho do quadro o resumo, nunca esqueça. O básico está em série, corrente é a mesma e a DDP se divide. Está em paralelo, a corrente se divide e a DDP é a mesma. Tem até uma partezinha que tu fala sobre essa proporcionalidade quando tu vai dividir, né? A DDP é dividida em partes proporcionais à resistência. Exatamente. Rapaz, o Vieira estava adivinhando essa questão. E lembrando que todas elas nós iremos aí, os professores irão responder e vamos colocar na plataforma. Já estamos gravando aqui, estamos incluindo na plataforma todas as resoluções dessas questões. Chegou a hora. Essa daqui.
Essa aqui é polêmica. Tá bom. Aqui Tem 45. vários erros, calma. Tem 45. até um aí que ninguém Não, tá tem vários comentando, equívocos. só tem comentário Vários aqui. equívocos. Tem Vários vários erros aqui. Vários tá bom? equívocos, rapaz. Equívoco. Vários Não, o cara equívocos. se confundiu, né? Exatamente. O professor, ele não erra, né? Ele Não se erra, confunde, ele se confunde. Entendeu? Porque o conhecimento ele tem, entendeu? E como é que eu vou reclamar do cara que eu já cometi erros assim também preparando material, entendeu? Então, pode acontecer? Pode. O que não pode acontecer é ele permanecer na prova como sendo uma questão não anulada, né? Aí vai ser um erro. Sim. Aí vai ser um erro, né? Não. E mais uma vez, o EMA tem 1 ano para se preparar. Verdade. É isso que não É entra na minha isso que eu cabeça. É não 1 ano. entendi. Os alunos estão se preparando o ano todo para essa prova. Falta de alguém para Ah, revisar, né? Olha a responsabilidade, cara. Vamos aqui, Jorge está batendo nessa Vamos lá, tecla. 45. Jorge está batendo essa tecla, é preciso que a gente entenda uma coisa. Quando você vai elaborar uma prova de vestibular, tem todo um critério de confiabilidade, de segurança. Quanto menos pessoas, na teoria, né? Entre aspas, quanto menos pessoas estiverem envolvidas no processo, mais difícil haver algum tipo de vazamento, haver algum tipo de vamos dizer assim, conhecimento da prova antes do horário marcado. Mas às vezes esse excesso de segurança leva ao erro. Vamos supor, olha, a gente só quer 2 pessoas, uma elaborando as questões e a outra elaborando o gabarito, e mais ninguém. Aí é mais difícil dar erro. Quer dizer, assim, a gente tem que entender que eu confio em Jorge como professor de matemática, como professor de física, confio em Pedro como Pedro às vezes se coloca como aluno. Ele não é aluno, mas ele se coloca como aluno. Ele quer entender como é que o aluno estaria se comportando aqui. Pô, isso é maravilhoso. E é uma confiança grande. Tá melhor vocês, né? Exatamente. Nós temos uma confiança grande aqui envolvida. Tá ok? Então, na hora de elaborar a prova, se tiver que botar uma terceira pessoa, eu não estou dizendo que só tinha uma, ou que só tinham 2, ou que tem uma terceira, mas eu acho que é extremamente necessário. Está acontecendo alguma coisa com uma prova de física, pelo amor de Deus. E é um erro elementar. Né? Procura uma pessoa de confiança para revisar essas provas, que realmente está... É um erro elementar. Erro pecando elementar. demais. Que podia ser uma questão bonita, né? Linda, Linda. Seria sensacional. E dentro do que a gente colocou aí também, né? Exatamente. Revisões, magnetismo, a gente bateu muito nessa tecla de magnetismo, tá? Então, que pena. Qual o Pena erro que dela, vocês, assim? né? Qual foi o que vocês identificam? E quais erros, na verdade? Vamos Vou lá. elencar aqui. Vamos comentar aqui rapidinho, né? Assim, eu acho, ele vai concordar comigo, né? Assim, por exemplo, se você pega um fio de comprimento 20 centímetros e começa a fazer uma espira, não tem como, no final, essa espira ter o mesmo comprimento do fio. É verdade. Concorda comigo? Se você faz uma espira com um fio de 20 centímetros, depois mede o tamanho da espira. Tá bom? Que é uma bobina longa, né? Você mede o comprimento dessa espira, você vai ver que não tem como dar 20. O mais sensato seria comparar com o tamanho do prego. Do prego, claro. Não, com o lógico. tamanho do prego. E nós temos muitas questões por aí que a gente encontra justamente com essa situação e que é considerado o tamanho do prego. Apesar de não estar envolvendo o prego todo, mas tem que lembrar que ele não terminou Pelo de menos dar as voltas, né? Na figura, né? A figura que ele colocou. Eu acho que essa não tá figura ele pegou de outro condizendo local só para ilustrar a situação. A situação, A foi, com situação, certeza, só para absoluto. ilustrar a situação. Mas quando ele diz que um prego tem tamanho 10 centímetros, que você vai enrolar ele com um fio, no final das contas, né? A espira você espera que seja praticamente, né? Ou quase do mesmo tamanho. Porque assim, Jorge, assim, você vai ver assim, enrolou o fio de cobre Enrolou. dando 30 voltas. Então, Como é que pressupostamente, as 30 voltas comportariam os 20 centímetros. Certo. Perfeito? Sim. Mas parece que não é bem isso, porque se você dividir 10 centímetros por 30, 10 centímetros, que é o comprimento do prego, por 30, que é o número de voltas que ele deu, você vai ter um terço de cada pedacinho do prego ocupado bagunçado, por um fio enrolado. Quer dizer, Tá a estranho. gente quer entender, mas não entende, né? Vamos para a questão de fórmula. Fórmula. O que a fórmula diz? Da intensidade do campo magnético quando a gente pega um selenoide. Se for um solenoide longo, como é o caso desse aí, né? Que está se apresentando, é um solenoide longo, seria o campo igual a μ, Olha aí, ó. Ni, dividido por L. Dividido por L. Mas esse L não é o comprimento do fio que você usou. Que foi, para dar esse gabarito da UEMA, que eles anunciaram, esse gabarito, tu tem que usar 20. Mas o 20 é o comprimento do fio. Do Se você solenoide, pega ou o seja, fio, do fio enrolado. Do fio já enrolado. Mas aqui não é o comprimento do fio enrolado. 20 centímetros é o comprimento do fio total. usado para enrolar. Entendeu? Então, complicou. Mas tem uma outra coisa que eu identifiquei aqui, galera.
Em nenhum momento... Sabe o que é sugestivo, Jorge? Assim, certas coisas assim ficam preocupantes, né? Com a sobra... Quando ele diz com a sobra, ele já quer dizer o seguinte, tem 20 centímetros, mas eu não usei os 20 centímetros. Ainda Porque tem sobra. Ainda tem sobra. Pois é, tem Ainda tem sobra. as pontas que foram levadas para baixo. Pois não tem como usar esses 20, tá confuso. Na teoria, a gente, quer dizer, tudo indica que a gente pensaria em 10 centímetros, que seria justamente o tamanho do prego, que é onde estaria comportado todo o fio enrolado. Porque nós temos espira no fio enrolado. No fio retilíneo, nós não temos mais espira. Alguém que está escutando a gente que pode dizer, não, mas em nenhum momento ele disse que enrolou no prego todo. Mas usar isso é mais sensato do que usar o comprimento do fio no lugar, entendeu? É mais sensato você usar o comprimento do prego, onde você vai enrolar a espira para dar o comprimento do selenoide, do que usar o comprimento do fio. Qualquer um sabe que se tu enrolar um fio formando uma espira, o comprimento da espira, que é o que tem na fórmula, né, que o campo está associado ao comprimento do selenoide, não tem como dar o mesmo tamanho. Assim, às vezes a gente fica... Jorge, pensa bem, se tu tivesse sem o prego, o campo magnético seria 1. É isso que eu prego. Isso que eu ia comentar. A permeabilidade que ele dá é do vácuo. A permeabilidade do vácuo, galerinha, olha só, se tu comparar, quando tu bota um prego, a permeabilidade do ferro é mais de 5.000 vezes maior do que a permeabilidade do vácuo. Ou seja, quando tu calcula um campo de um selenoide, você calcula sem esse prego. Se tu bota um prego no meio, é como se estivesse multiplicando. Você falou mais de 5.000, é porque tu vai encontrar na internet aí valor 6.000, tu vai encontrar na internet aí valor 5.000, tu vai encontrar na internet. Então eu vou botar uma média, né? 5.000. E é um material doce, né? Um material doce, né? Que sofre uma ação magnética intensa. Quer dizer, você potencializou esse campo magnético aí infinitas vezes. Mas o campo magnético que você está calculando é um campo magnético como se não tivesse essa potencialização. Como se não tivesse. Em nenhum momento ele disse que retirou o prego. Esse é um detalhe. Ele retirou o prego para analisar a intensidade do campo, entendeu? Do eletroímã. Ele não diz isso. Mas, professor, mas isso aí é suficiente para... Eu acho que nem precisa comentar sobre a permeabilidade. Só o fato de ter substituído o comprimento do fio na fórmula, que não é utilizado o comprimento do fio, é o comprimento do selenoide, já é suficiente. Infelizmente, se você utilizar o comprimento do prego, que é mais sensato, daria a letra B, mas estaria os polos errados. Então não pode nem trocar esse gabarito, né, oficial, hipoficial, porque se trocar por B vai ter um erro de polo, né? A questão do polo, né, que estava errado. Errado se tu marcar a letra B, que dá o cálculo certo. O cálculo certo usando o tamanho do prego dá a letra B, né, velho? Mas aí os polos vão estar errados, porque o polo B é o polo norte, e aqui está dizendo que é o sul, na letra B, entendeu? Então, na pergunta, eu até entendi aqui, Jorge, que ele fala algumas coisas que são interessantes, né? A esterese magnética faz com que o prego se mantenha magnetizado. Mas no caso do ferro doce, nós não teríamos essa magnetização após o desligamento do circuito. Quer dizer, o prego se comportaria como ímã enquanto tivesse corrente elétrica circulando. Cessou a passagem da corrente elétrica, o prego deixaria de ser ímã. Por quê? Porque eu estou pressupondo que ele é um prego de ferro doce. Perfeito? E o ferro doce é ímã na presença do campo. Quando o campo... porque teve um aumento do domínio, né? Exato. Do domínio, e ele permaneceu quando tira a corrente. Exato, quando tira a corrente, aí ele se desmagnetiza. Porque aquele domínio ainda continuar um pouquinho destacado em relação aos outros domínios. Aos outros, quando é um material comum. Quando é um ferro doce, aí ele imediatamente ele perde o magnetismo, ele deixa de ser ímã, quando cessa. A pergunta em si, que é considerando a permeabilidade magnética do vácuo, determina a intensidade do campo magnético no eixo central do solenoide construído no experimento. E, usando a regra da mão direita, indique se A e B são polos norte ou sul magnético. É verdade, é complicado. Ele quer saber o eixo, aí resta saber com o prego ou sem o prego. Sem o prego. Ficou então, mais uma questão que deve ser anulada. Complicado, né, meu amigo? É verdade. E se fosse considerar o prego, ele ainda tinha que dizer quantas vezes a relação entre houve essa potencialização. A potencialização que vai ocorrer, né? A potencialização. A permeabilidade vai ser multiplicada. Então, pessoal, um resumo aí dessa prova, né? Para matemática e para física. O que vocês acharam? Para matemática, pelo menos, ao meu ver, eu achei uma prova mediana, como sempre, né? E até boa, tranquila. Já física, realmente foi uma prova mal elaborada. Tinha tudo para ser uma prova linda. Uma prova muito boa. Física, sim. Né?
E teve esses detalhezinhos da matemática, né? Não sei qual foi a marca da calculadora, mas deu algum errozinho na casa dessa imagem. Verdade, verdade. Eu acho que a bateria devia já estar meio fraquinha, o gerador já não devia, não acho. Tá mais pulsando assim com tanta... Brincadeira da parte, né? A pessoa pergunta, professor, como é que eu entro com o recurso que eu vou usar? Cara, vou ser sincero, qualquer livro de ensino médio, você deixa lá uma xerox, anota a página, a edição do livro, o nome dos autores, você vai pegar a sua fórmula. E com a fórmula, você vai ver que na fórmula não é utilizado o comprimento do fio, é utilizado o comprimento da espira. E sem contar, isso, gente, que vocês vão ter o apoio aqui do Estelar, né? Caso a UEMA não se manifeste em relação a essas questões que já são publicamente, já está público a insatisfação com essas questões, e que a UEMA não se posicione, nós vamos elaborar um documento. Tem uma bomba aí, né? Tem fogo no parquinho aí hoje à tarde. Né? Hoje à tarde aí Douglas Gomes vai gravar os vídeos, já entrei em contato com ele. Vai ter fogo no parquinho, entendeu? Teve ano passado, né? Eu tinha conversado com ele fez aquele vídeo também do ano passado. E já conversei novamente, ele disse, dá tempo ainda? Eu disse, dá, pode tacar fogo. E vai ser hoje à tarde, velho. Vai ser hoje à tarde. É porque assim, a gente faz as reclamações, primeiro a gente torna essas reclamações públicas, certo? A universidade, ela tem a oportunidade de analisar e nos dar uma resposta. Se nós não atingirmos os nossos objetivos aqui, nós vamos ter que oficialmente nos manifestar. Com certeza. E o Douglas Gomes, ele, ao ser, vamos dizer assim, provocado, não é? Ele fica chateado. Ele fica chateado, realmente. Ele tem raiva, a gente tem que primar. Tipo de professor que, né, peca, como sempre o Pedro fala aí, que teve um ano para fazer isso, né? Isso, Pedro tem razão. E acontece isso. E a pessoa fica chateada. E outra, está prejudicando o nosso aluno. O que eu vou falar para o aluno se essa questão não for anulada e a gente for entrar para dar aula de selenoide? O aluno, professor, resolve essa questão. Eu vou fazer o que acabei de dar aula, explicando que é o comprimento do selenoide que a gente usa. E ele pede para eu resolver essa questão e eu boto 20 só para dar o gabarito oficial. Olha o que vai acontecer, a confusão que vai dar. Aí o aluno na sala, ei, professor, tá errado aí. A gente tem que usar o comprimento do selenoide, você acabou de dizer. E aí? E o pior é que a pergunta é bem clara, né? Ele quer saber, determine a intensidade do campo magnético no eixo central do solenoide, a parte do fio que está enrolada. A parte do fio que não está enrolada não forma solenoide. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui, né? Todos vocês chegaram até aqui esse vídeo, com nossos amigos aqui, professores excelentes aqui do nosso curso Estelar, professor Jorge, professor Vieira. Lembrando que todas as resoluções e comentários nós estaremos deixando disponível para os nossos alunos lá na plataforma. E agradecer, né? A todos vocês aí. E a audiência de vocês e a confiança de vocês. Lembrar vocês sempre que nós vamos estar aqui, que nós vamos entrar aí com uma nova etapa, mais questões resolvidas. Todo tempo a gente está modificando. É dinâmico. Todo tempo a gente está... A prova, na minha parte aí, matemática, fiquei muito feliz, está tudo certinho. Só senti falta da geometria espacial, como eu falei. Mas a parte do nosso amigo Vieira, que eles sacanearam. Mas nós estamos aí, velho. Estamos firme e forte. Eu estou meio triste aqui. Tô triste realmente com essa prova da UEMA. Assim como eu também fiquei um pouquinho decepcionado com o Enem, certo? Porque a gente trabalha dentro de uma estratégia, dentro de uma visão. Mas a gente sabe que quando tem algumas mudanças de uma forma geral, isso impacta também no Enem, na UEMA. E nós temos aqui uma pessoa que fica com um alfinetinho espetando a gente, que é a Fran, que não deixa a gente ficar parado. Quando a gente quer parar, ela vem aqui, dá uma espetada na gente, a gente pula longe. Acorda. Bora, gravar. Vamos gravar, é verdade. Vamos gravar. Pedro também é outro que não deixa a gente sossegado. A gente pensa que a gente vai ter um domingo tranquilo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Show. Fiquem com Deus. Valeu.